De volta pela graça de Deus com vocês, apresentando o programa Fé Perfeita. Estamos diante de Deus, falando de Deus com sinceridade de coração e desejando a todos que neste momento também possam entrar no Espírito do Senhor dentro destes minutos que teremos de meditação na palavra infalível de Deus. Jesus disse: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu espero que as palavras que forem ditas dentro deste programa possam penetrar em teu coração, abrir o teu entendimento para que a luz da face de Jesus Cristo resplandeça na sua vida e você tenha o entendimento aberto para compreender as Escrituras Sagradas. Infelizmente, nós deparamos com o fato de que o Evangelho, na sua maioria, é tratado apenas de forma histórica e esquecem que a Bíblia é um livro de profecias e não de histórias. E nós não queremos aqui transformar estes personagens escolhidos por Deus, que representam fatos que marcam a história contemporânea e representam pessoas em suas decisões que vivem e atuam pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em apenas fatos meramente históricos. Amigo telespectador, nossa leitura de hoje está no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 10. Há uma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo, já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que tem qualquer entendimento da Bíblia, você sabe que nós temos a nossa Bíblia Sagrada contendo 66 livros. E a Bíblia Católica com alguns livros a mais que são considerados apócrifos, porque eles não são considerados inspirados. A razão de não serem considerados inspirados é porque os tradutores da Bíblia Sagrada não encontraram referências de outros escritores, de outros que foram usados para compor o cenário bíblico, fazer menção daqueles ditos acontecimentos ou de personagens ou mesmo dos seus livros. Como, por exemplo, Jó é citado por Jesus, Jó é citado por Tiago. Nós temos Isaías citado nos evangelhos muitas vezes. E nós temos profecias de outros profetas que são tomadas por Cristo ou por alguns dos apóstolos, e isto faz com que a palavra se amarre de Gênesis a Apocalipse dentro de um compromisso pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Portanto, os livros que são considerados não inspirados podem até ser muito bonitos, mas não estão colocados dentro dos anais das Escrituras como sendo palavra de Deus. Isto é a sabedoria de Deus que é mostrada através de todas as coisas. Eu me impressiono porque o sol emite a sua luz, as estrelas refletem a luz do sol e tudo isso você vê que existe um Criador. E mesmo quando você consegue ver homens sábios, dotados de inteligência, para o bem, você sabe perfeitamente que eles são inspirados por Deus para ajudar o seu semelhante, para tornar a vida um pouco mais cômoda
E nós sabemos que todas as leis foram criadas por Deus e que Deus usa a sabedoria do homem apenas para glorificar a si mesmo. Apesar de que o homem quer se intitular como sendo, não é, o descobridor daquilo. Só o descobridor, porque o Criador é Deus. Nunca devemos esquecer este fato. Então, usando a sabedoria dos tradutores, as coisas foram colocadas na Bíblia dentro de uma harmonia e de uma perfeição que não se pode discutir a autenticidade da Bíblia, ainda que muitas pessoas não entendam, porque isto foi colocado como um grande quebra-cabeças e colocou e submeteu o homem com a sua prepotência, com a sua vaidade, com a sua arrogância, a se curvar, se quiser conhecer o verdadeiro sentido das profecias da Bíblia. Só existe uma maneira, não é ir atrás de quatro paredes de um seminário, não, senhores. Não é estar em estudos obcecados para conhecer raízes das palavras da Bíblia. Assim você nunca entenderá o verdadeiro significado da Bíblia Sagrada. Dependerá de se humilhar, de dobrar os seus joelhos, de pedir a Deus para que lhe revele os mistérios que estão escondidos atrás dos personagens que fazem a Bíblia Sagrada. Quero dizer a você, nós temos muitos homens que são citados na Bíblia como profetas: Amós, Moisés, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, Zacarias, Isaías, Jeremias, tantos profetas. O nome deles é citado, mas quero dizer a você, nenhum deles escreveu por conta própria. Eles cederam a mente e a boca para que a palavra de Deus fosse pronunciada e depois colocada em rolos, nos pergaminhos, e o nome deles é citado. Isto forma o conjunto da Bíblia, esta grande biblioteca. Mas eles apenas foram os canais pelos quais a palavra de Deus se manifestou. Nada é deles. Quando lemos aqui as Escrituras neste programa, que não existe nada novo debaixo do sol e que tudo que nós vemos já aconteceu nos séculos passados. Por exemplo, nós poderíamos tomar os personagens que começam a compor o cenário bíblico. Vamos tomar, por exemplo, Adão, que foi o primeiro homem colocado sobre a terra. Eu já disse em programas anteriores e volto a repetir. Se você quiser observar como a Bíblia foi colocada e qual é o propósito de Deus em nos dar uma ideia de seu projeto, então eu chamo sua atenção dentro desta programação. O grande Espírito eterno, invisível e infinito, estou dizendo, de um Deus que enche os céus e a terra e que nunca foi visto por homem algum. E ele, em sua mente eterna, desenvolveu um projeto. E neste projeto, ele inicia criando os astros, criando a sua hoste celeste. E então, ele é chamado nas Escrituras de Elohim, que quer dizer o autoexistente, o que subsistiu de si próprio, o Todo-Poderoso, o governador do universo. Este é o grande Espírito eterno, infinito e invisível.
ele cria uma ordem celeste de anjos, arcanjos, serafins, querubins, isto antes de criar o homem. E quando ele cria esta hoste e eles passam a adorá-lo, então ele passa a se chamar Deus, porque Deus é objeto de adoração. Veja, primeiro, ele era Elohim, ele nem era chamado de Deus, porque não havia ninguém para adorá-lo. A palavra Deus quer dizer objeto de adoração. Depois que ele, o grande Deus, tinha a adoração de seus subalternos que foram criados por ele, nós encontramos que houve uma rebelião, e isto dentro de um projeto divino. Deus houvera investido tanto poder em um querubim, que ele se tornou o mais ilustre, o mais belo, considerado como o anjo de luz. E então ele arrasta a terça parte dos anjos em uma rebelião no céu. É bom notar que só houve uma rebelião no céu. Desde que aconteceu esta rebelião, nunca mais se desenvolveu outra. Muito pelo contrário, aqueles que ficaram de maneira satisfeita, são felizes em dizer que Deus é santo e glorificam o seu nome dioturnamente. Amigo telespectador, então, nesta batalha aqui, neste confronto em que se travou uma batalha entre Miguel e seus seguidores e os seguidores deste anjo de luz que nós conhecemos como Satanás, como diabo, então, nesta batalha, eles perderam a batalha e a Bíblia disse que eles foram precipitados nas cadeias da escuridão. Foram precipitados e ele se torna o príncipe das trevas. Preste atenção no contexto da Bíblia. Nós encontramos, então, que o Eterno observava todos os planetas que ele houvera criado, milhares deles, e ele resolve a ter uma família. E então ele aproxima este planeta que era um carvão poroso, congelado no espaço, desta grande fonte de luz e de calor e de sabedoria. E ele então diz: haja luz. Ora, quando ele disse haja luz, você olha a Bíblia Sagrada, que você vai ver o que eu estou dizendo. Então começa a se derreter as geleiras, se transformar em água, porque nós temos um planeta hoje que 2 partes é formada de água e uma porção de terra, mas você sabe perfeitamente que a face de todo o planeta foi coberto pelas águas e havia trevas sobre o abismo e o Espírito do Senhor passeava sobre este abismo. Então ele chamou a luz, mas lembra que aqueles anjos foram precipitados nas trevas e quando Deus disse haja luz, então este ex-anjo de luz se aproxima para ver o que é que o grande Espírito de Deus vai formar. E quem vivia em trevas, estava nas trevas, agora se aproxima da luz e vê Deus fazendo separação entre a porção seca, entre águas, e vê Deus chamar do pó da terra os pássaros, e vê Deus chamar o mundo vegetal à existência, e vê Deus criar dos pequenos girinos as grandes bestas. Ele estava observando. E ele viu Deus criar flores de variadas espécies e cores, e animais de variados tamanhos e natureza, e viu pássaros de variadas cores, e viu Deus enfeitando aquele lugar. Ele estava fazendo um lugar que a Bíblia o denomina de o Jardim do Éden.
Isto era um lugar que Deus estava preparando, a coisa mais linda, mais bem ornamentada, porque Deus queria criar uma família. E quando Deus propõe criar uma família, então ele transforma o seu nome de Deus, de Elohim, para Jeová, que quer dizer o pai de família. E então agora ele vai colocar um filho sobre a terra. Então aqui nós temos o primeiro personagem citado pela Bíblia, que é chamado de Adão. Mas preste atenção, é assim que deve ser olhado em todas as Escrituras. E Adão estava ali. Ele era a figura, ele era a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todas as qualificações que existiam em Deus deveriam ser demonstradas, todos os atributos demonstrados através das atitudes daquele seu filho. Ele tinha uma inteligência sobrenatural. Ele colocou nome em cada animal que nós temos hoje no planeta. Ele era o governador, ele tinha autoridade sobre a natureza e tinha autoridade sobre os animais e sobre os grandes bestas que habitavam nos mares. Dominava sobre os pássaros. Ele não existia barreira. Ele podia viajar como pensamento. Ele podia falar com uma árvore e dizer, me traga este fruto, e aquele fruto vinha em sua mão. Ele podia caminhar sobre as águas, ele podia mudar o panorama, o visual. Eu não quero esta árvore neste lugar, eu quero que ela se mude para tal lugar. E simplesmente ele governava, porque ele foi colocado aqui na terra para ser a imagem e semelhança de Deus. Deus seria o governador do universo e Adão o governador do planeta. Ele estava só e Deus o havia criado com duas naturezas, macho e fêmea. A mulher é um subproduto do homem. Então, nós encontramos pela primeira vez Deus usar uma anestesia e fazê-lo dormir e fazer aquela cirurgia e tirar de Adão a sua disjuntora. Preste atenção, fora deste padrão é perversão. Observem, ele tira a parte feminina que havia no homem e agora este diz, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Deus separou de Adão a parte feminina, por isto, homem precisa ser homem e mulher precisa ser mulher. Eu disse, fora disto é perversão. Quando você vê um homem com instintos femininos ou mulheres com instintos masculinos, você sabe que ali está um espírito cruzado. E eu quero que você observe que este ex-anjo de luz chamado Satanás estava observando como todo aquele processo estava se desenvolvendo e tudo era paz. E não havia morte, e não havia tristeza, e havia Adão e agora a sua mulher. E tudo estava dentro da maior harmonia possível. Amigo telespectador, ele então se aproxima do homem, quero dizer, da mulher, e agora faz uma proposta para esta mulher. Deixa eu voltar atrás aqui, porque não gostaria que isto passasse em branco. Quero que você note, Deus não tirou a mulher do solado dos pés de um homem, nem tampouco a tirou do alto de sua cabeça, foi do seu lado. Isto quer dizer, Deus não fez a mulher para dominar e nem tampouco para ser capacho, pisada por homem. Mas um verdadeiro homem
não colocará sua mulher para ser capacho, não vai pisar, não vai humilhar, não vai espancar, não vai subestimar, mas também não vai aceitar que ela seja sua cabeça. Ela foi criada para estar ao lado do homem. Fora disto é perversão. Não pensem que eu estou subestimando o poder das mulheres. Não, senhores. Eu não admito, não creio, creio na Bíblia, no padrão de Deus, e quando isto funciona desta maneira, funciona para o bem. Quando isto não funciona desta maneira, sei que temos uma perversão. E consequências virão das perversões de tudo aquilo que Deus criou. Sabe o que aconteceu? Então a mulher, diz as Escrituras Sagradas, o apóstolo São Paulo afirma isto, foi enganada. E quando ela foi enganada, Adão não tinha necessidades de receber aquela mulher enganada, ele poderia ter cruzado seus braços e disse, olha, você transgrediu a lei de Deus e agora você vai pagar pela penalidade do seu erro. Mas isto foi o que não aconteceu. A mulher foi enganada, mas o homem entrou no pecado de maneira voluntária. Não por um engano, de maneira consciente. E ele sabia que a penalidade era no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas Adão era tão apaixonado por Eva, ele a amava tanto que ele voluntariamente passou para o lado dela, se sujeitando a morrer e entregando, na linguagem de Paulo, toda a criação à vaidade. A este caos, a este desmando, Satanás estava feliz, ele houvera conseguido o seu objetivo de matar, porque isto é o desejo dele. E ele trabalha porque ele sabe que Deus vela sobre sua palavra e vai cumprir, então joga o homem contra a palavra de Deus e ele sabe que Deus está obrigado a tratar com aquele homem na morte. Parece que o objetivo houvera sido conquistado, mas simplesmente estava sendo formado o quadro que Deus tinha em sua mente. E então, nós vamos ver que foi assim no princípio. Adão entrou por causa de uma mulher que ele amava. Este é o início da Bíblia. Eu não tenho tempo hábil e não gostaria de deixar isto desta maneira. Mas a Bíblia fala de um segundo Adão, que é o primeiro da criação, da nova criação de Deus. Ele é chamado de Jesus Cristo. E este Jesus Cristo, que é chamado de o segundo Adão, teria também, veio à terra com a finalidade de tirar de si uma mulher. Como é que isto aconteceu? De separar de si a parte feminina que existia. Estou falando de Deus, porque Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus. Sabe o que aconteceu? Da mesma maneira que Deus fez com que Adão dormisse lá no Éden, Deus fez com que Cristo dormisse no Calvário. E ali no Calvário, ele tirou de si a parte feminina. Nasce a igreja, que é chamada de mulher na Bíblia. Veja, Adão entregou-se voluntariamente por causa de Eva, morreu porque amava Eva. Jesus morreu porque amava uma mulher caída, a mim e a você. Ele deu sua vida voluntariamente, ele veio voluntariamente e entrou na fila do inferno, porque a Bíblia diz que ele foi ao inferno, ele foi à sepultura, ele foi ao Seol. Ele entrou voluntariamente na fila em meu lugar, disse, eu morro por você. E ele deu sua vida por mim e por você, para que pudéssemos ser transportados do reino das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. E ele nos tira do inferno e nos dá a oportunidade de voltarmos
para a eternidade, porque o propósito de Deus nunca, jamais poderá ser anulado. Ele terá uma família na terra para governar o planeta. Será que você vai entender o que está na Bíblia Sagrada? Que os tipos lá do Velho Testamento falam de profecias no Novo Testamento e no Apocalipse você verá que Deus vai criar novos céus e nova terra e que esta mulher que ele amou, que é a sua família aqui na terra, estará no Éden e o Adão estará ali também. Deus e o homem unidos no grande propósito. Ele, o governador do universo, e o homem reinando sobre a terra num reino de paz, sem morte, sem miséria, sem corrupção e sem pecado, porque Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Meu tempo acabou. Talvez você queira conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Vamos orar e vamos pedir que Ele te mostre estas coisas e você encontrará a razão pela qual você está vivendo neste mundo. Caso contrário, você nasce, cresce, corre atrás de negócios, adoece, chora, sofre decepções e tristezas e morre sem encontrar nada. E Salomão disse: vaidade das vaidades, tudo é correr atrás do vento. Tem sentido a tua existência? Então, procuremos dar sentido à razão da nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, eu encerro este programa com dor no coração por não ter tempo hábil para expor a este povo o teu grande projeto. Peço que o Senhor continue falando ao coração daqueles que me assistiram nesta programação e que a tua palavra lhes atinja a alma e que eles possam ver e se despertarem para viver para ti aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, oro que o Senhor os ajude. Ajude aqueles a quem o Senhor ama e deu sua vida por eles. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Nós queremos agradecer a sua audiência e lembrar a você que esses assuntos que estão sendo tratados aqui neste programa, você pode adquirir DVDs, CDs e literaturas gratuitamente. Prestem atenção, nós não estamos cobrando nada pelos DVDs, pelos CDs e pelas literaturas que enviamos a todos. É só nos telefonar ou mandar um e-mail ou uma carta. Nosso telefone é 83-3222-4171 ou 83-3222-7360. Nosso e-mail feperfeita@gmail.com e a nossa caixa postal 3045 João Pessoa, Paraíba. Esperamos você aqui por esta emissora, no nosso próximo programa, se o Senhor nos permitir. Queremos convidá-lo para assistir também os nossos cultos, que são transmitidos ao vivo, todas as terças e quintas-feiras às 19h30 e todos os domingos às 9 horas pela manhã. Deus te abençoe. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida.